Discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira na TV Vila Velha e hoje, sendo a última quinta-feira do mês, o nosso programa é o programa especial de perguntas e respostas. Aquelas perguntas que foram ficando ao longo desse mês de outubro, algumas do mês de setembro, trouxemos na data de hoje para que a gente possa responder com um pouco mais de tranquilidade nos 4 blocos, mas isso não impede que vocês continuem nos enviando perguntas neste programa de hoje, através da nossa página no Facebook, para que nós possamos, no transcorrer dessa próxima hora, tentar levar o máximo possível de informações através das respostas que daremos. O programa Presença Espírita, que já está encerrando essa temporada, porque já estamos preparando aí os programas de Natal, que começam em novembro, após o programa de... Já temos aí o programa de finados, praticamente. Sim. Na semana que vem, né, Eulécia? Semana que vem já é finados. Já é o nosso programa especial, alusivo a essa data de finados. E depois nós já começamos os programas natalinos, quando nós trazemos, então, Jesus e o verdadeiro significado de Natal como tema central do programa. É nosso tradicional trazer as irmãs Sheilas para o nosso programa, ou um convidado também falando do tema. Mas já fazemos esse aviso adiantado de que os programas serão muito especiais para que a gente feche essa temporada, temporada que nós viemos assim de uma TV, estamos aqui na TV Vila Velha, Eulécia, e o programa aí já passando dos 10 anos. 11 anos no ar aqui, graças ao prestígio de todos vocês, e é com muita alegria e satisfação que a gente dá uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, e realmente é uma satisfação muito grande, nós que de todos esses anos, há mais de uma década, nesse programa falando sobre espiritismo, tirando as dúvidas, nós procuramos sempre com muito amor e carinho estudar os temas que nos são enviados, as perguntas que são feitas para poder esclarecer. Estamos sempre abertos a perguntas e é uma satisfação assim muito grande estarmos aqui, porque a doutrina espírita, como é ciência, filosofia e religião, então os temas são muito vastos e os assuntos que as perguntas, às vezes, a gente tem que responder sucintamente e, por vezes, em outros programas se repete porque acaba sendo uma complementação da resposta que não se conseguiu dar, né? Porque o nosso tempo é pouco e se a gente for se distender sobre, às vezes, uma pergunta, a gente acaba indo o programa inteiro respondendo só sobre aquele assunto, como já os nossos convidados sempre trazem um tema só, então a gente discorre sobre aquele tema e assim mesmo ainda fica muita coisa no ar, porque acaba dando tempo só para umas pinceladinhas assim do assunto e também para despertar a curiosidade de vocês, para que procurem ler. Não queremos que todos se tornem espíritas, mas que procurem esclarecer, porque é tão bom a gente procurar viver melhor, entender melhor a vida, porque nós enfrentamos com mais ânimo, com mais força, com mais esperança, quando vêm as adversidades, quando vêm as situações difíceis na vida, porque todos nós temos problemas. Se alguém disser que não tem problema, não está faltando com a verdade, porque na verdade todos nós temos, de um tipo ou de outro nós o temos. Mas quando nós temos o conhecimento de como enfrentar essas situações problemáticas, é muito mais fácil, não nos desesperamos, não acabamos abalando o nosso organismo, porque no desespero, no nervosismo, você acaba afetando, descontrolando o nosso
A parte física, a parte física, orgânica, isso, obrigada. A Lécia. parte física, orgânica acaba afetando e daí fica muito complicado para a gente lá na frente recuperar e às vezes nem consegue recuperar, né? Então a doutrina espírita nos ensina de maneira realmente de como vivermos e enfrentarmos as situações que nos apresenta, porque nós sabemos que elas são nossas mesmo. Aquelas situações são nossas, não foi enviado erradamente, o destino foi aquele para nós mesmo, e nós estamos também, né, vivendo onde temos que viver, com a família que nós precisamos aprender, embora às vezes parecem difíceis e complicadas, mas é aquela família que nós precisamos, aquelas pessoas que estão à nossa volta que vão nos enriquecer a nossa existência, porque nós sempre estamos aprendendo. E uma coisa importante também é que nós possamos assim sempre, quando estivermos com as pessoas, com os amigos, sempre procurar deixar uma impressão boa, procurarmos assim nos policiar para que não entremos em atrito, em discussões, respeitar sempre, o importante muito é o respeito um pelo outro, né, Silvia? Manter a paz familiar, que foi o assunto do programa passado, né? Então, da gente manter a paz na família, a paz no nosso ambiente de trabalho, porque cada um cada um tem a sua opinião, está no seu ciclo evolutivo. Então, às vezes a gente quer que uma pessoa entenda aquilo que nós estamos, defender aquele nosso ponto de vista, quando na verdade ela não tem condições para entender aquilo que nós estamos entendendo. Então, respeitar e sempre distribuir amor, distribuir carinho, porque com essa vibração boa em nossa volta, nós vamos melhorando o nosso clima na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, aonde estivermos, porque tudo é vibração no universo, né? E hoje nós, por ser um programa de perguntas e respostas, nós trouxemos temas, como disse Eulécia, das 3 frentes, dos 3 pilares da doutrina espírita. Perguntas atreladas ao tema mais científico, da mediunidade, da comunicabilidade com os espíritos, temas mais filosóficos, o porquê da vida, por que nós estamos aqui, qual é o objetivo da vida na Terra. Temas mais da área religiosa, atreladas ao Evangelho de Jesus, como, por exemplo, o perdão. Nós falávamos na semana passada dos afetos e desafetos no lar, como conviver no lar com filhos que nós sentimos sentimentos mais elevados por alguns, sentimentos mais difíceis por outro, como manter um casamento em equilíbrio em tempos em que nós temos tantos desafios, como passar por cima do nosso próprio orgulho, do nosso egoísmo, para manter as afinidades no lar mais próximas, para que a gente consiga superar as dificuldades em família. Então, nós vamos hoje procurar responder às questões que vocês nos enviaram, abrangendo esses pilares da doutrina espírita. E também perguntas que sempre chegam aqui no programa, porque nós temos muitas vezes dúvidas que são abrasadoras, dúvidas que machucam o nosso coração, que machucam a nossa alma, como, por exemplo, como que um espírito chega do outro lado da vida após um acidente violento, principalmente quando esse espírito é muito ligado ao nosso coração. Como que nós nos comportamos, como que é o depois, como é que é o depois para ele, como que é o depois para nós. E também nessa mesma toada, nós buscamos saber notícias desses entes queridos que estão no mundo dos espíritos. Então, é possível que nós possamos receber do outro lado da vida mensagens através de cartas psicografadas que eram muito comuns na época de Chico Xavier, mas que hoje a gente não vê mais ou não tem onde buscar esse tipo de mecanismo para aplacar a nossa saudade, para aplacar a dor. Então eu pergunto para a Eulécia, quando nós queremos muito notícias dos nossos entes queridos que já partiram, nós podemos lançar mãos desse mecanismo só de cartas psicografadas? É possível outra maneira de nós sabermos notícias deles?
Olha, Silva, como você falou, na época do Chico Xavier, para chamar a atenção sobre o fenômeno, na verdade, era muito comum. Ele ficava madrugadas adentro, as pessoas iam lá, todo o Brasil procurar uma mensagem. Só que hoje, tem muitos livros do Chico, diversos livros, que são sobre mensagens que as mães, que a familiar receberam dos desencarnados. Tem até um filme, As Mães de Chico. Então, hoje, isso é para as pessoas esclarecerem que não há necessidade de receber a carta para saber como é que o seu familiar, seu ente querido está na espiritualidade. É lógico que, principalmente quando uma mãe perde um filho, é um alento ela saber. Mas hoje, como nós temos muita informação, não há tanta necessidade disso e realmente não sabemos de alguém que faça essas psicografias, assim, que seja as pessoas sérias, de confiança, nós não temos esse conhecimento. Mas é que dentro da doutrina nós temos assim muito esclarecimento a respeito e sabemos que se você perdeu um ente querido e você está desesperado de saber como ele está, faça uma prece. Faça uma prece, que a prece é a comunicação com o alto. Não peça para seu filho, seu esposo, sua esposa ou sua mãe vir conversar com você, porque você não sabe as condições que esse espírito está. Por mais que pensa, não, mas foi uma pessoa boníssima aqui na Terra, se eu invocá-lo, ela ou ele vem. Nós não sabemos as outras encarnações dessa pessoa como está. Então, fazemos uma prece para o ente querido e procurar você se apaziguar, para também não atrapalhar ele onde ele está. Porque às vezes o teu desespero afeta, a vibração do teu desespero afeta o espírito lá, ele não consegue descansar, não consegue se recuperar na espiritualidade, né? E tem outro fator, né, Olécia? Quando a nossa fé em Deus ela é uma fé robusta, nós temos essa certeza em nossa alma de que o nosso ente querido está bem cuidado, independente da maneira como que ele chegou no mundo dos espíritos, com certeza, como ele foi aqui. E nós podemos fazer um paralelo. Quando alguém sofre um acidente na rua, imediatamente o socorro chega. Ou em forma da ambulância, ou é o corpo de bombeiro, ou são as pessoas que estão andando ali. Ninguém fica sem apoio quando cai na rua machucado. Quando nós caímos mortos fisicamente aqui no mundo dos espíritos, automaticamente nós somos amparados do outro lado da vida. Essa certeza nós temos que ter. E nós podemos contar também com o mecanismo que a Eulécia não disse, mas que ela sabe que isso é bem possível, né, Eulécia? Que é no momento do sono, que Deus nos possibilita esses encontros quando o ente querido que está do outro lado da vida tem condições de estar conosco durante o sono. E muitas vezes nós acordamos saudosos, e foi porque durante a noite nós nos reencontramos com eles para aquele abraço de saudade, para aquele abraço de gratidão a Deus pelo reencontro. E isso traz para nós o alento de matar a saudade, de estarmos novamente com eles. E não podemos também deixar de lembrar, né, Eulécia, que um dia nós nos encontraremos definitivamente, porque partiremos também, bem lembrado do sono, para o mundo dos espíritos. Nós vamos fazer o intervalo agora, mandem as suas perguntas, nós já voltamos com o segundo bloco do programa. Olá, retornamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Hoje, mais uma vez, como sempre, sortearemos uma obra espírita ao final do nosso programa. Você é nosso convidado para comentar na nossa timeline, que eu vou cuidar daqui a pouquinho de colocar online, porque tivemos uns problemas técnicos aqui, mas você aguarde um pouquinho e já comenta com a gente para concorrer ao livro, a esta obra primorosa de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão.
Esse livro é mais um brado de alerta aos companheiros da trilha física para que não se descuidem dos deveres que nos dizem respeito em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Toda semente de ódio deixada a esmo pelo caminho sempre se transforma em plantação de infelicidade, proporcionando colheita de amarguras. Somente o amor possui o recurso precioso para facultar a harmonia e a alegria de viver. Então, o livro apresenta a narração de várias vidas e suas histórias reais, esperando que sensibilize aqueles que honrarem com a atenção da leitura, auxiliando-os a não se permitirem comprometimentos desastrosos aos seus semelhantes e a si mesmo. Então, é um livro muito propício para o que está se falando hoje, para o que se propôs a se falar nesse programa de perguntas e respostas, mas sobre essas questões de cunho filosófico, existencial, que o Evangelho, que quer dizer boa nova, nos traz a todo momento. Sempre que abrimos o Evangelho, nós temos ali lições que se adequam perfeitamente, ou se adequam perfeitamente à nossa situação atual. Então fica o convite para que todos vocês brevemente possam curtir e comentar na nossa timeline. Agora é com você, Silvia. Eu já vou passar a pergunta para a Eulécia, que é a seguinte: nós vemos uma movimentação de muitos jovens no Brasil querendo ir embora da nossa pátria. Muitas famílias muitas vezes tentam a sorte, vamos dizer assim, né? Tentam uma nova vida em terras longínquas, mas nós sempre falamos aqui do planejamento reencarnatório, quando no mundo dos espíritos nós somos orientados, e quando nós temos maturidade nós até podemos escolher, mas na maior parte das vezes nós somos orientados a vir e reencarnar em determinado rincão dessa nossa Terra, do nosso planeta Terra. Então, espiritualmente, como é que fica? Quando nós escolhemos, por exemplo, o Brasil para reencarnar, e por um livre-arbítrio, uma decisão de momento, ou às vezes uma decisão até intempestiva, nós escolhemos partir daqui e morar em outro canto desse mundo. Eulécia. Pois é, Silvia. Nós sabemos que nós fizemos, né, como você falou, nós fazemos a nossa programação reencarnatória, já nascemos com essa reencarnação, que não é fatídica, nós mudamos alguma coisa. E se nós programamos para nascer no Brasil, nessa cidade, nessa família, com essas pessoas em sua volta, nós temos que desenvolver as nossas potencialidades ali, porque o sentido da existência humana é você interagir com todos aqueles que estão em sua volta e procurando melhorar-se, tanto na parte da alegria, da saúde. E nós temos que nos aprimorar ali com aquelas criaturas que estão à nossa volta. Então, nosso compromisso é aqui. Se sairmos daquele local, nós entraremos em choque nessa nossa programação. Então, por vezes, nós vamos nos comprometer muito mais lá na frente com essa mudança. Então, às vezes parece, não, está difícil, temos que sair do Brasil porque a situação é difícil, mas o que nós é que temos que fazer alguma coisa para melhorar, porque essa situação difícil é um todo. Somos todos nós como população, nós como seres humanos. Então, nós temos que procurar viver com as dificuldades que nós estamos encontrando neste momento, porque através dessas dificuldades que nós encontramos, é que nós vamos desenvolver as nossas potencialidades, nós vamos, às vezes, sanar as nossas dívidas do passado com aquelas criaturas que vão aparecer no nosso caminho. Então, realmente, por mais difícil que pareça, nós temos que estar aqui, porque não podemos nos comprometer, não podemos querer que vamos encontrar coisas melhores lá fora, por vezes até encontram, mas a gente vê que acabam voltando para a nossa terra, porque nós temos que viver em família. O homem é um ser gregário, ele não consegue viver separadamente, ele não consegue viver sozinho, e a pessoa que às vezes por alguma circunstância
circunstância, está longe da família, está sozinho, nós sabemos que afeta muito a criatura e vemos aqui que acontecem muitos suicídios justamente com pessoas que estão sozinhas, sejam pessoas muito solitárias que não se envolvem com outras criaturas, sejam pessoas solitárias que estão longe de suas famílias, estudantes ou às vezes por motivos de trabalho, né, Silvia? E também nós não podemos nos esquecer do clima psíquico que nós nos atrelamos quando nós encarnamos em determinada pátria. Nós temos ligações com essa pátria psiquicamente, moralmente, espiritualmente. Então, quando nós mudamos, nós passamos a sentir falta desse alimento espiritual que a pátria nos proporciona. Lógico que existem reencarnações que são programadas para que aconteça isso mesmo. A pessoa encarna numa pátria e depois ela vai prestar serviço em outras. É outra situação, né, isso, Silvia? Exatamente isso que eu ia falar, mas aí é uma situação completamente diferente. São casos raros isso. No geral, nós encarnamos para prestar serviço em nome de Deus para aquele país. Por isso que nós não podemos com essas brincadeiras, se acontecer isso eu vou sair do Brasil, se acontecer aquilo eu vou sair do Brasil, porque o nosso compromisso é aqui. Esteja fácil ou difícil, é aqui que nós vamos ficar, porque muitas vezes é da nossa presença que a pátria precisa para a gente fazer a mudança que o país precisa. Então, vamos arcar com os nossos compromissos. Assim como na família, né, Eulécia? Porque se a gente fosse pensar que a família é difícil, a gente vai cair fora daquela família. E daí, né? Sem esquecer que em outra pátria nós sempre seremos estrangeiros. Por mais que a gente se identifique com a língua, né, com os costumes, né? Com as pessoas, seremos ali estrangeiros. Essa é a pátria que por hora nos acolhe e é a pátria que nós devemos honrar. Tem uma pergunta aqui para você, Patrícia, que me lembrou bastante de Chico Xavier e Emmanuel, porque na cidade em que Chico morava havia um padre que tinha um bispo, eu acho, não me lembro se era o bispo, se era o bispo, que tinha uma implicância muito grande com o Chico e esse religioso morreu. E aí o Emmanuel falou, Chico, quando ele morreu, Chico, vamos para o velório do seu benfeitor. E aí o Chico perguntou, mas como assim, meu benfeitor, né? Perseguiu a família toda. E aí, por isso que eu vou te fazer essa pergunta aqui, Patrícia. As pessoas que mais nos atingem, que mais tocam em nossas feridas, são os nossos melhores professores. E quem mais nos ajuda em nosso crescimento espiritual. Por que aquele religioso era o benfeitor de Chico Xavier, né? Se ele era a pedra no sapato dele. Nós temos vivenciado isso à nossa volta, né? Principalmente nos últimos dias, nos deparado muitas vezes com opiniões diferentes das nossas, né? Outras vezes é um familiar que está a nos ofender ou nos falar alguma coisa, né? Fazer um tratamento estúpido, né? Ou nós mesmos fazemos isso com outras pessoas. Então são nossos professores por quê? Porque nos ensinam sobre a dor. Lá no Evangelho nós temos uma lição que diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, se a dor é uma bênção e essas pessoas nos causam dor, elas também são bênçãos. De alguma forma, elas nos põem a pensar, elas nos põem situações para amar, porque é muito fácil amarmos aqueles que são cordatos conosco, que concordam em tudo, que são bons para conosco. O difícil é amar aquele irmão que é mesmo o contraponto, né? Que muitas vezes nós não coadunamos, não combinamos em ideias. E essas pessoas, então, muitas vezes nos colocam fora dos eixos, mas que nós devemos sempre aprender. E por que não, né, Silvia, como você contou a história do Chico, aprender com o Chico Xavier?
é esse espírito benemérito que tanto nos ensina sobre a caridade, sobre o perdão, fazer o bem sem olhar a quem, tudo o que ele fez por nós e os exemplos que ele nos deixou, assim como outros espíritos, mas ele em especial, porque um brasileiro é genuíno, então nós ficamos a pensar que sempre que tivermos dores, e o Chico sofreu muitas dores, ele sofreu muitos ataques durante a sua vida, ataques que feriam mesmo profundamente, porque ataques à sua família, ataques à sua conduta, e ele sabendo que tudo era mentira e que as intenções dele eram as melhores, então se chega a essa conclusão de que essas pessoas acabam por nos ensinar. Então precisamos ter os olhos de ver. E na semana passada nós falamos exatamente isso, sobre os afetos e desafetos no lar, porque se nós tivéssemos dentro de 4 paredes apenas boas pessoas a conviver conosco, eu, Lécia, Patrícia, como é que a gente iria desenvolver o perdão, a tolerância, a benevolência, essas virtudes? Então nós somos provados nos nossos relacionamentos para que a gente desenvolva dentro de nós essas qualidades, porque viver com anjos, como é que a gente iria desenvolver virtudes vivendo com anjos? Não é? Bom, nós vamos fazer um intervalo, vocês podem continuar mandando para nós as perguntas. Já estamos online. Nós estamos online na nossa página no Facebook, de qualquer tema dentro do Espiritismo, que nós temos ainda 2 blocos pela frente. Agora a gente vai fazer o intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o 3º bloco do programa Presença Espírita e, logicamente, que há 11 anos nós só falamos em espiritismo, em ser espírita, em espírito, em casa espírita. Aí veio essa pergunta aqui para nós, Patrícia, eu vou passar para você. É preciso ser espírita para evoluir? Quais as consequências de não se acreditar nos princípios espíritas? Então, muitas vezes a pessoa confunde. A nossa religião, a religião espírita, é uma religião de doutrina muito segura, de caminho certo, com princípios embasados no cristianismo, na moral cristã, também na crença em Deus, nesse ser que tudo sabe, que está em todos os lugares, onipotente, que tudo pode e também soberanamente justo e bom. Acredita-se também na comunicabilidade entre vivos e mortos, acredita-se na imortalidade da alma e que há vários planetas nesse universo habitados também por espíritos em evolução como nós. Então, em relação à doutrina espírita, nós temos uma fonte muito segura, mas mesmo dentro do Livro dos Espíritos, ao Allan Kardec questionar os espíritos e perguntar qual seria a melhor religião, os espíritos responderam a ele que é a que fizer um maior número de homens de bem. Então, ao responder essa pergunta, nós temos certeza absoluta para dizer que não são só os espíritas que evoluem. Embora muitas pessoas coloquem nos espíritas a obrigação de ser o tempo todo moral, adequado, muito porque o que se prega é isso, é a moralidade do Cristo, mas temos que pensar que somos espíritas imperfeitos, como somos também todos nós de qualquer religião, espíritos imperfeitos, espíritos habitando um mundo de provas e expiações, recém-saídos de mundos muito mais rústicos do que esse que nós habitamos e lutando muito para conseguirmos uma evolução. Então, certamente, os espíritas não são a perfeição, em pessoa, mas nós sabemos o que é ser bom, como que nós devemos agir, e se muitas vezes não agimos dentro daquele caminho, é porque nosso livre-arbítrio fez uma escolha e nós sabemos que vamos ter que recuperar isso depois, mas todos nós que amamos o nosso próximo, que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, estamos certamente evoluindo o tempo todo, independentemente de uma religião.
também, né, Patrícia, a gente, além de espíritas, nós somos cristãos primeiro. Em primeiro lugar, nós somos cristãos. Depois que nós somos espíritas, porque o espiritismo, a religião é um rótulo, né? O que vale é a base, que é o cristianismo. Então, nós somos cristãos acima de tudo. Falado, né? Em relação aos princípios, né? Princípios baseados na moral, do Cristo. E também, outra coisa que eu me lembrei, o Espírito Emmanuel disse uma vez para Chico Xavier que o Espírito da Verdade, ele se manifesta em todos os lugares do universo. Não é só, porque o Espírito da Verdade é o agregador dentro do Espiritismo. É o Cristo com os seus prepostos. E o Espírito da Verdade não é espírita, porque nós não seríamos privilegiados em saber as verdades do universo, as verdades de Deus. Então, o Espírito da Verdade, que gerenciou toda a compilação, todo o pensamento espírita, ele se manifesta em todas as religiões, porque ele é o próprio cristianismo em si mesmo, é o próprio Cristo com os seus prepostos e os seus auxiliares. Nós vivemos num tempo difícil, psicologicamente falando, que é o tempo das grandes tristezas, é o tempo em que muitas pessoas sofrem de doenças psicológicas, de depressão, de desânimo, de melancolia. Os consultórios psiquiátricos e dos psicólogos estão cheios de pessoas buscando ajuda para superar as suas dificuldades, para superar as suas dores. Lança-se mão de toneladas de pílulas, de antidepressivos, de calmantes, de medicação que amenizem as dores e que muitas vezes não resolvem os problemas difíceis que muitas vezes as almas trazem dentro de si mesmas. E eu pergunto para a Eulécia, como prevenir a depressão do ponto de vista espiritual, porque nós sabemos que a gente deve procurar o médico, nós devemos procurar a medicina para nos auxiliar, mas do ponto de vista espiritual, o que a gente pode fazer para prevenir, para sair, às vezes, do fundo do poço quando uma depressão nos atinge? Bom, em primeiro lugar, nós não somos da área. Nós não somos médicos, então nós vamos procurar responder, esclarecer do ponto de vista espírita. Então, no ponto de vista espírita, a melhor maneira de prevenir a depressão é uma vida de amor e conexão com o próximo. Nunca deixe ninguém sair de perto de você sem uma palavra amiga, sem levar algo de você. Observe a natureza. Veja a natureza. Dê um tempo a você mesmo de ficar observando as nuvens no céu. Senta num campo, no local tranquilo, em que você possa ficar observando as nuvens correndo. Veja aquele vento que vem entre você, que está tirando as nuvens do lugar. Observe uma cachoeira, a água caindo. Veja a diferença das pedras, do colorido das pedras da cachoeira. Observe as crianças brincando. Observe as flores, o jardim, a beleza, a grandiosidade da natureza. Uma sementinha de nada e quase imperceptível, você coloca na terra, ela brota, tem flores, tem árvore, tem frutos. Então, ouçamos a voz do coração, procuramos nos interiorizar. Nós vivemos muito para fora. E a doutrina nos ensina muito a vivermos para dentro de nós. Como que nós conseguimos isso? É porque Joana de Ângeles repete muito. E nós sabemos que hoje em dia existem muitos programas para fazer a meditação. Então, cada um tem diversas maneiras de entrar em meditação. Muita gente me perguntou já, mas como que se medita? Eu não consigo. Eu falei, olha, a melhor resposta que eu encontrei para dar em situações assim, eu falei, olha, entre na internet e procure meditação. Existem diversas maneiras. Veja a que melhor, eu não posso dizer a maneira que eu faço. É a melhor maneira para você. Então, entre na internet, tem diversos tipos de meditação e veja
qual é o sistema que você se sente melhor. Tem gente que gosta de ouvir com música, somente uma música suave, ela já entra em meditação. Tem outras que precisam de comando. Então depende de essa meditação depende de cada um. Eu vou contar um segredo aqui para vocês. Eu, quando me sinto solitária, sabe o que eu faço? Eu fico na frente do espelho, me abraço e falo: e daí, como é que você está hoje? Está muito triste? Ah, deixa essa tristeza para lá. Está com problemas? Os problemas se resolvem. Os problemas se resolvem, não é você que vai resolver. Se é um problema que você meditou até agora, você pensou, não encontrou solução, deixou para outro dia, não tem solução, deixa para Deus que aquilo vai se resolver lá na frente e não depende de você. E às vezes não tem que dar solução, tem que acontecer dessa mesma maneira. Então, a maneira de prevenir a depressão realmente é nos interiorizarmos. E tem outra parte também, que é essa parte mais complicada, que às vezes é um processo obsessivo. Aí, quando é um processo obsessivo, que somente ali dentro de uma casa espírita a pessoa vai poder identificar, aí já é um outro contexto em que ela é necessário realmente frequentar a casa espírita, é necessário conversar com alguém que trabalha em grupo de espíritos, trabalhos de mediunidade, de obsessão, dar esse nome para a irradiação e mudar de conduta. Na verdade, se algum espírito obsessor está te prejudicando, agregou a você, é porque você tem uma dívida com ele. Então, você vai ter que mudar a tua conduta. A tua conduta tem que mudar. Não pense que os outros vão resolver os seus problemas. Os nossos problemas você tem que resolver, somos nós mesmos. Então, em processo obsessivo, ver a sua conduta, ver se você não está com raiva, com ódio, não está perseguindo alguém, não está com sentimento de vingança. Então, tem que mudar realmente a conduta e fazer evangelho. E é bastante complexa essa questão mesmo da depressão. Patrícia, o que dizer das horas vazias nesse contexto, hein? Então, é porque as horas vazias, na verdade, é bom pontuar primeiro que a gente tem estado todos, se dizem muito cansados. Ai, como eu estou cansado. O meu dia não dá para fazer nada. O dia não rende, o tempo está passando muito depressa, né? Então, a gente ouve falar isso. E muitas vezes sentimos aquela afasia, ou seja, a falta do que fazer. Por quê? Porque temos as horas vazias e não aproveitamos o tempo devidamente. Então, é preciso que a gente faça uma reflexão sobre isso, dessa forma que a Eulécia falou, de repente meditando, porque meditar não é ficar com horas desocupadas, é cuidar de si mesmo, é o auto-amor. O autoconhecimento, que é o que Jesus pediu para a gente, para que nós amássemos o outro como nós nos amamos. Então, se nós nos amamos pouco, como que nós vamos conseguir amar o nosso próximo? Então, procurar, através do trabalho benéfico, o trabalho benévolo, né, em favor das outras pessoas e de nós mesmos, procurarmos, então, esse progresso. Então, as horas sem fazer nada, até para isso, das horas de descanso, nós precisamos ter um porquê, uma motivação. Descansamos para estarmos melhores para a nossa família, para ajudarmos ao próximo. Enfim, nesse sentido, as horas vazias, também citadas por Chico Xavier, fazem com que nós possamos refletir sobre o que a Eulécia acabou de falar para a gente. Nós vamos fazer um intervalo agora. Vocês ainda têm um bloco para mandar perguntas. O programa passou muito rápido, a gente vai fazer um intervalo e já voltamos. Olá, então retornamos com o último bloco do nosso programa Presença Espírita. Agradecer vocês que atendem o nosso chamado e curtem, conversam com a gente aqui durante o nosso programa e responder então a pergunta da Leuzenie Mendes. Ela pediu para que nós respondêssemos sobre o perdão na família. Gostaria de saber o que a doutrina pensa ou aconselha quando se tem uma situação em família onde há brigas frequentes entre duas pessoas, né, que se enganaram ou se ofenderam moralmente.
Bom, Leuzenir, dizer para você e para todos os telespectadores que essas situações fazem parte da nossa vida. São corriqueiras num mundo onde os espíritos são tão imperfeitos como nós. E também quando temos dívidas a serem sanadas, dívidas de outras vidas ou dívidas constituídas nesta vida mesmo. Quando a nossa encarnação é programada, reencarnação é programada, ela é programada da forma mais favorável para nós. Mesmo quando a gente vem com uma situação difícil na família, seja física ou moral, ela é programada para que nós consigamos nos acertar e acertar as arestas, equilibrar aquilo que nós fizemos em outras vidas. Então, as brigas, elas são mesmo corriqueiras, mas nós devemos agir sempre com perdão, com amor, tentando verificar que esses parentes que estão à nossa volta são aquelas pessoas da outra pergunta, né? Que são os nossos professores, aqueles que nos ensinam a sermos melhores no dia a dia. Então, não fomentar essa briga, né? E não fazer crescer essa situação, procurar amenizar da melhor forma possível, mas com correção, com justiça, né? Tentando resolver da melhor forma possível, afinal não somos parentes, não estamos na mesma família por acaso. Eu espero ter te ajudado, ter respondido, qualquer coisa nós conversamos aqui pelo Facebook de novo, tá bom? Bom, Silvia, eu tenho uma pergunta para você agora, de como os espíritos chegam do outro lado da vida após um acidente violento. Nós falamos, inclusive, no primeiro bloco a esse respeito. Não é uma pergunta fácil de responder, porque, logicamente, que todos nós, quando desencarnamos, nós sofremos um choque biológico de grande monta, porque vivemos muito atrelados à matéria, e que é necessário, porque nós vamos ter uma vida material, então o espírito está muito atrelado à matéria, e de qualquer maneira que nós morremos, no desagregar e no separar o físico do transcendente, há sempre um choque biológico para o transcendente que usava a matéria. Lógico que quando nós desencarnamos por doenças de longo prazo, de sofrimentos de muitos anos numa cama, o espírito ele vai se desprendendo paulatinamente, e o momento do desprendimento ele acontece de uma maneira muito mais suave. Agora, numa morte violenta, o espírito sofre, ele tem as repercussões emocionais, físicas, espirituais, de uma maneira muito mais aguda, porque foi algo inesperado. Quando nós estamos doentes, nós já temos o pressentimento da morte. Só nós temos um diagnóstico de uma doença grave que o médico nos faça, a gente já tem um pressentimento e espera que isso aconteça, tem medo que isso aconteça. Mas alguém que está viajando e que bate o carro, alguém que infarta inesperadamente, não tinha aquilo no seu pensamento. Então, a morte violenta, ela pega o espírito de surpresa. Então, todos vão chegar no mundo dos espíritos dessa maneira, surpreendidos por terem sido retirados, vamos dizer assim, da vida de uma maneira abrupta. Então, depende muito da história reencarnatória de cada um, aquilo que ele vai sentir do outro lado da vida. Nós falávamos no primeiro bloco que todos são atendidos, da mesma maneira que alguém cai na rua, chega o SEAT, chega o bombeiro, chega um amigo, chega um conhecido para atender, no mundo dos espíritos não é diferente. Desencarnou, tem o atendimento. Mas a morte violenta, ela sempre causa um sofrimento para o espírito, porque ele não esperava, ele não contava com aquilo naquele momento. Então, vai depender muito da sua maturidade espiritual, como ele vai passar por essa situação. Muitos não têm nem noção de que isso aconteceu, porque como a vida espiritual ela é muito parecida com a vida física, tem espíritos que desencarnam violentamente e não têm essa percepção, porque eles se sentem vivos do outro lado. Então eles acham que eles sofreram um acidente, estão sendo atendidos e nem perceberam que o corpo físico morreu. Outros têm essa percepção do rompimento do laço, querem muitas vezes retornar ao corpo, sofrem com isso. Então, nós temos uma variante que é enorme em relação às necessidades de cada um.
Mas o que eu poderia deixar aqui como alento às pessoas que perderam entes queridos nessa situação, e isso acontece todos os dias, é que todas as almas são amparadas do outro lado da vida. Mesmo se sentindo, às vezes, sofrendo, surpreendidas pelo desenlace, com saudade da família, não querendo morrer, porque quando a gente está encarnado, nós temos esse instinto de preservação da vida e a gente quer continuar, a gente quer estar ao lado dos entes queridos, então sempre é um baque. Mas nós teremos sempre o atendimento espiritual para qualquer um. Para pessoas boas, para pessoas que não são tão boas, para pessoas de moral elevada, para pessoas de moral que não seja elevada, todos terão a assistência do seu anjo da guarda, dos espíritos protetores, que depois vão encaminhar essa alma, né, Eulécia, de acordo com a necessidade de cada um, né? Isso é verdade, de acordo com a necessidade de cada um. E é importante, assim, a gente salientar, como você já falou, que nunca nós estamos só. Né? Nunca nós estamos sós e que realmente nós somos amparados, somos assistidos e é só o tempo, né? O sofrimento que fica também para a pessoa que perdeu o ente querido é só um tempo. E quando passar essa fase, logo depois do desencarne, é importante que a pessoa que perdeu a maneira da gente falar, porque ele só passou para uma outra condição, né, do mundo físico para a parte espiritual, que ela procure se envolver com atividades em favor do próximo e ajudar a outras criaturas, porque não você dá, é dando que você recebe, você dando carinho, você dando atenção, você procurando ajudar outras pessoas, você também recebe em troca e isso vai amenizando a sua dor, porque é só o tempo que vai amenizar essa dor que você sente de perder o ente querido, e como assim, quem está adentrou na pátria espiritual, também é só com o tempo, muito devagar, vai se recuperando, vai vendo a situação que está, de entender, porque ele fica muito tempo desorientado, né, sem saber realmente o que aconteceu, mas é importante de saber que ninguém está só e que quem perdeu o seu ente querido pode ficar tranquilo que ele está sendo bem assistido. E eu tenho uma pergunta para você, Eulécia, é que se nós encontramos imediatamente conhecidos ou parentes no mundo dos espíritos quando nós deixamos a vida física, esse reencontro é imediato? Sabe, eu sempre brinco, eu falei assim, eu quero sempre aumentar meu ciclo de amizade, porque eu não quero desencarnar e ficar lá sozinha. Você quer encontrar logo alguém? Eu quero encontrar alguém, né? Eu quero ter apoio, né? Então, sempre tem quem desencarna antes, então, sempre tem, né? As pessoas, dependendo do grau evolutivo, sempre tem quem nos encontra do outro lado, um pai, uma mãe, um filho, um amigo. Então, sempre eles estão ali nos esperando, nos aguardando. Nós realmente não estamos sós. Agora, mesmo aquele que é solitário, que a gente conhece pessoas que não têm amizade, não se envolvem com nada, mesmo essas pessoas têm uma mãe, tem um pai que vai ficar aguardando ele do outro lado, né? Mesmo sendo assim, não sendo uma pessoa de círculo de amizade assim muito vasto. Mas essa é uma dica boa, né, Patrícia? Vamos aumentar o ciclo de amizade para sempre ter alguém lá. Sempre ter alguém dispor. Para não ter que ficar olhando para o espelho, né? Então. Mas isso que você falou do espelho, eu achei assim muito bom, muito apropriado. Faz parte da autoestima, exatamente, Patrícia? né? A gente precisa se gostar. Não, e depois para mim, que já tenho a idade, já tenho as rugas, eu falei, puxa vida, mas que rugas abençoadas que você tem, afinal de contas, você viveu, né? E, né? Porque cada um se quer procurar fazer uma plástica ali, cada um, né? Mas é importante, eu falei, puxa vida, mas você a gente está na cama, né? Está na cama, está sem fazer nada, está solitário, né? E graças a Deus todos nós temos alguma coisa para fazer. Bom, eu tenho uma pergunta para a Patrícia, que é uma pergunta mais técnica, porque temos 3 minutos, as pessoas dizem que acham a doutrina maravilhosa, que nós passamos mensagens de esperança. Então, como conhecer melhor essa doutrina, né? Há um método para a gente conhecer os livros de Kardec, por onde que a gente tem que começar, que obras que eu tenho que ler, eu procuro uma casa espírita. Como é que a gente começa a entrar em contato com o espiritismo para que a gente aprenda mais sobre ele? Então,
A primeira observação a se fazer é você procurar uma casa espírita que você se sinta bem, que você conheça alguma pessoa ali que frequente, que você saiba da pureza da doutrina que é preservada ali dentro daquela casa. Quando você começa a frequentar, geralmente você busca o auxílio através de um passe, de uma palestra, da água fluidificada, e assim você vai tomando contato com a casa, se sente em paz, começa a ser convidado a trabalhar, a ser útil de alguma forma ali dentro e pretende então normalmente iniciar os estudos. De outra vez você entra pela dor mesmo, né? Chega na casa muito atormentado, com dificuldades enormes de ordem material, espiritual, física, e também, né, vai se adaptando àquela psicosfera, aquele clima todo de paz, né, está sempre sendo tratado ali dentro, e daí então surge aquela necessidade e aquela vontade de estudar a doutrina. E as casas espíritas, elas estão preparadas para receber as pessoas com um método de estudo, onde você vai compreender a doutrina na sua pureza. Então, por exemplo, o primeiro livro a se estudar é o Livro dos Espíritos, porque ele contém toda a doutrina espírita, toda a codificação, tudo que nós precisamos saber sobre a doutrina está ali no Livro dos Espíritos. E também o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a moral do Cristo, seus exemplos são sempre trabalhados. Então, esses livros, né, que fazem parte da codificação, os livros chamados do Pentateuco Espírita, eles sempre, é só procurar na internet que você vai saber, ou qualquer casa espírita vai te explicar quais são os livros que você seguramente obterá as informações necessárias e que você precisa, né? Através de palestras nós também conseguimos, e eu quero aproveitar a Silvia e a Eulécia para convidar todos que puderem amanhã, às 20 horas, lá no Parque Barigui, em Curitiba, não é em Ponta Grossa, é em Curitiba, na Expo Renault Barigui, haverá uma palestra do conferencista Divaldo Pereira Franco, que sempre vem a Ponta Grossa, mas desta feita, amanhã, dia 26, sexta-feira, estará então em Curitiba proferindo uma palestra às 20 horas. Então todos ficam convidados a participarem, se for possível. Nós vamos para o sorteio. Vou pedir para a Eulécia hoje, agradecendo já a participação de todos vocês nesse programa, e lembrando que na semana que vem nós faremos um programa especial alusivo a finados, e quem ganhou foi a Sinara, é isso, Patrícia? Sinara Louise B. Rauch. Então, o seu livro vai estar a partir de amanhã na Livraria Espírita A Educadora, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Tormentos da Obsessão, de Divaldo Franco. Nós gostaríamos de nos despedir. Semana que vem falaremos sobre um tema triste, mas um tema muito consolador. E vamos tirar várias dúvidas a respeito de finados, da comemoração do Dia dos Mortos, que estão muito vivos, né, Eulécia? Então, que vocês tenham um excelente final de semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. Boa noite.